O Corinthians goleou o Santos e abriu vantagem na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil. 4-0 fora o baile, grande atuação do time treinado por Vitor Pereira. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco das dinâmicas do Corinthians nesse jogo, como o time teve muita superioridade, principalmente pelos lados do campo, e os papéis de alguns jogadores que foram fundamentais nessa vitória com goleada e ótima atuação. Bom, a gente já começa vendo um lance do primeiro gol, né, do jogo de ontem, que destaca algumas das coisas, né, que o Corinthians, uma das coisas que o Corinthians fez muito na partida contra o Santos, que foram as triangulações pelos lados. O Fagner voltou ao time, muito forte no apoio, a sua precisão. O Duqueiroz jogando como um meio-campista um pouco mais avançado, no trio costumeiro que escala o Vitor Pereira, que ontem tinha Cantilho, Juliano e o Duqueiroz. Duqueiroz, então, com uma maior possibilidade de se projetar. E o Mantuan como um ponta direita agressivo, podendo chegar ao fundo, podendo fazer diagonais, pisar a área. É um jogador que tem reunido essas características. Então, o Corinthians em muitos momentos, né, conseguiu ter pelos lados do campo essa possibilidade de triangular, de envolver a marcação do Santos, que foi um time muito desconexo, descompacto, teve muitas dificuldades nesse sentido. O Fagner recebe a bola, faz uma triangulação rápida com o Mantuan, ó, e veja como o Zanocelo já ficou ali, né, na marcação do Duqueiroz. O Rodrigo Fernandes sai, o Lucas Pires sai, né, os dois que estavam ali na cerca, né, tanto um cercando com o Fagner quanto o outro cercando o Mantuan. Eles saem dos seus espaços, mas de forma muito sincronizada, né, e o Corinthians se movimenta de forma muito sincronizada. E aí o Fagner vai encontrar um passe interessante para o Mantuan, que vai cruzar para trás e o Roger Guedes chutar para fora. Na verdade é uma chance criada, eu disse que era um gol, mas é uma chance criada pelo Corinthians. Esse lance sim, um lance que vai originar no primeiro gol do Corinthians. E aqui tem alguns detalhes. Juliano, como meia que eu falei um pouco mais à esquerda, dá até para ver nessa imagem, né? O Cantilho ali um pouco mais centralizado, é quem dá o passe a ele, e o Duqueiroz já um pouco mais projetado à frente. O Santos tinha no seu meio campo três volantes, Sandri, Zanocelo e o Rodrigo Fernandes. Por um lado, quem preenchia era o Léo Batistão, e o Julio, que em tese seria o meia para proteger o outro lado, ficou um pouco mais centralizado na dupla com o Marcos Leonardo. Então, em vários momentos, o Zanocelo tinha que sair de uma posição um pouco mais central para cobrir um espaço do outro lado. Em outros, o Léo Batistão demorava muito para retornar. E em vários lances, o Santos tinha muita pouca pressão na bola, pouquíssima pressão na bola. Esse lance é um exemplo. Perceba como o Juliano domina livre e demora muito, né, para que alguém se dê conta disso. Né? E aí ele encontra um passe rápido para o William, que já tem, né, o William trazendo um pouco mais para dentro, fez um grande jogo também. A ultrapassagem do Piton e muito o Santos muito desprotegido, né? As entrelinhas completamente, a entrelinha, melhor dizendo, né, o espaço entre a linha da defesa e do meio-campo completamente aberta, a possibilidade do Corinthians poder se mexer por ali. A defesa mal posicionada, correndo para trás a todo momento. E espaços, então, para o Corinthians poder se projetar. Como a linha defensiva, né, tá toda quebrada ali, todo mundo correndo para trás, o Rodrigo Fernandes correndo para trás, Anocelo, Sandri. E aí o William e Piton conseguem fazer um 2 contra 1 em cima do Lucas Braga, que não é um lateral, né? Ontem estava na posição de lateral, mas não é um jogador com a máxima capacidade de defender, né? Então tem muita coisa para questionar no plano aí do Santos. O cruzamento para trás e o Mantuan aparecendo na área para finalizar. O Corinthians tinha 4 jogadores dentro da área, isso também foi um outro detalhe interessante. O Corinthians também usou muito das bolas viradas de um lado para o outro, para tentar pegar a defesa do Santos saindo. E muito nessa lógica de explorar corredores mal defendidos. Então nessa imagem dá para ver bem isso que eu abordei no lance anterior, né? Julio mais centralizado, Léo Batistão lá em cima, a dupla Sandri e o Rodrigo Fernandes e o Zanocelo um pouco mais à esquerda. O Zanocelo em tese é o jogador que teria que fechar o outro lado, né? A missão dele em campo era fechar o lado esquerdo de defesa do Santos, direito de ataque do Corinthians. O Corinthians acumulava a jogada por um lado, né? Acumulava jogadores por um lado e rapidamente girava a bola por outro, como nesse lance. Fagner avança mais por dentro, William vai receber, né, aqui pelo lado, e até o posicionamento, né, o Lucas Pires sai para marcar o William, o Zanocelo está ali para fazer a sua cobertura, o Rodrigo Fernandes também na marcação ao Duqueiroz. Mas perceba como rapidamente, né, o Corinthians vai conseguir se livrar dessas marcações, com movimentações, com trocas de passes rápidas. E aí vai sobrar muito espaço na entrada da área. O Santos marcou muito mal de uma forma geral, né? Às vezes desprotegido pelo lado, muitas vezes correndo para trás, deixando a frente da área livre. Nesse lance acontece de novo. Olha como o Fagner, quando vai cruzar, ele tem o Duqueiroz livre ali, um pouquinho ao lado da marca do pênalti, né? E ele vai fazer a finalização. Mas também tem Juliano na área, tem Roger Guedes na área, do outro lado tinha o Piton fechando, o Mantuan também na área, e aí o Duqueiroz bate, a bola toca no Juliano e acaba morrendo no fundo do gol.
Mais um lance de bola invertida que vai acabar em gol do Corinthians. Bola que busca o Fagner. O Johan Júlio, né, muito... Vou até voltar um pouquinho esse lance, né? Olha como o Fagner domina e tem espaço, né? O Johan Júlio demora demais para chegar. E aí naquela questão, né, do Santos estar desequilibrado defensivamente. Ó, agora quem vem fazer essa cobertura aqui é o Sandri. Mas demora para chegar, deixa o Corinthians tocar passes, o Corinthians progredir. De novo o William na jogada individual contra o Lucas Pires. E o posicionamento do Sandri oferece, né, o corredor para que o Duqueiroz pudesse infiltrar. E é lá mesmo que o William vai colocar a bola para ele. Ó. Ele vai chegar ao fundo, fazer o cruzamento, a bola bate no João Paulo. Na sequência, como a gente está vendo aí na cobrança do escanteio, o Raul Gustavo, né, acabou balançando a rede, fez o gol do Corinthians, o gol que marcou 3-0 ainda no primeiro tempo. O ritmo do Corinthians baixou bastante na etapa final. O time administrou até conseguiu marcar um quarto gol. Mas esses exemplos, né, esses lances mostram de uma forma geral o bom trabalho que o Corinthians fez nas triangulações pelos lados, né, as bolas invertidas que foram muito usadas, e como o Santos foi muito passivo, né, na marcação, na distribuição em campo. É claro que isso tem muito de organização e trabalho do treinador, mas também tem muito de uma questão dos jogadores, né, de um ímpeto, de reação dentro dos lances, né, de subir para pressionar. A orientação, é claro que sim também, mas tem muito de falha de jogadores também, né? Acho que a gente precisa repartir bem aí. O plano foi mal traçado, mal executado, mas a responsabilidade que os atletas do Santos tiveram nessa péssima atuação do Santos, né? Uma das piores aí dos últimos tempos, em que o time foi goleado, facilmente batido e fica muito distante de conseguir uma reação aí nessa disputa da Copa do Brasil. O time do Vitor Pereira segue evoluindo, né? Mostrando um bom trabalho de uma forma geral e que pode, ao longo da temporada, sim, ser protagonista de coisas interessantes. É um time com oscilações, mas que nas últimas partidas tem deixado aquela pior versão do Corinthians para trás. Juventude, Goiás, jogo contra o Santos, a gente já tem uma sequência de alguns jogos aí em que o Corinthians melhorou bastante esse desempenho. E nas próximas semanas a gente vai observar se isso vai ser uma constante ou se o time vai voltar a oscilar. Mas no jogo contra o Santos foi ótimo e com vários detalhes interessantes, como você pôde observar nesse vídeo. Vou pedir para você curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações, pegar esse link, copiar, colar nos grupos de WhatsApp, enfim, divulgar nosso trabalho por aí para que a gente alcance mais pessoas e o nosso trabalho continue crescendo cada vez mais. Valeu, galera, um abraço a todos e não se esqueçam do nosso lema: leia o jogo.